O estádio é o coração da cidade. Quem já entrou em um estádio cheio sabe o que isso significa. E não importa se tem capacidade para 2 ou para 80 mil pessoas, o que importa é a gritaria. Em tempos sombrios de arenas modernas contrastando com estádios vazios, surge o Campeón del Siglo, estádio de um dos clubes mais vitoriosos do Uruguai, o Peñarol. Inaugurado em março de 2016, o estádio carrega no nome o apelido que a torcida e os títulos deram ao clube, Campeão do Século. Mas o que o estádio do Peñarol tem de tão especial? Bom, o Campeón del Siglo é a prova concreta de que a construção de um estádio não precisa e não deve afundar o time em dívidas. E também mostra que uma nova casa não precisa demorar tanto tempo para ser construída. O estádio do Peñarol foi erguido em pouco menos de 3 anos e tem capacidade para 40 mil pessoas, ou melhor, 40 mil almas, como dizem os uruguaios. Tudo isso foi possível graças a um singelo custo de 40 milhões de dólares, equivalentes a mais ou menos 125 milhões de reais. Parece alto, né? Mas não se assuste com as cifras, porque isso é uma pechincha quando o assunto é construção de estádio. Ainda mais se for aqui no Brasil, por uma dessas empreiteiras atoladas em corrupção. Enfim, voltemos aos números. São Paulo e Natal são as cidades com obras mais atrasadas para a Copa do Mundo. A Arena Amazônia está orçada em cerca de 534 milhões de reais. A obra da Arena Potiguar, que ainda não entrou em prática, está orçada em 400 milhões de reais. O novo estádio do Corinthians está orçado em cerca de 820 milhões de reais. É de cair o queixo, né? Vamos analisar algumas cifras com mais atenção. O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, custou 660 milhões de reais. Isso é 5 vezes mais do que o Campeón del Siglo. Sem falar que a moderna arena demorou quase 5 anos para ficar de pé, 2 anos a mais que o tempo necessário para que o Campeón del Siglo estivesse pronto. A arena do Grêmio também passou da casa dos 600 milhões. A reforma do Mineirão, que já estava de pé, quase chegou aos 700 milhões. Mas esses estádios ainda são bastante utilizados. Agora pensa na Arena da Amazônia, que custou 600 milhões de reais e tem uma média de público de menos de 300 torcedores por jogo. Mas tudo isso não é nada quando comparamos o Campeón del Siglo com a Arena Corinthians, a arena mais cara do Brasil, de longe. O estádio do Corinthians custou escandalosos 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o preço dos juros só aumenta. Com esse mesmo dinheiro, seria possível construir 13 estádios iguais ao Campeón del Siglo. Ou seja, o Peñarol gastou menos de 10% do custo total da Arena Corinthians para erguer sua casa. Assustador, né? Mas uma coisa é certa, o Campeón del Siglo não é tão vistoso quanto as arenas do Palmeiras ou do Grêmio. Também nem se compara ao luxo da Arena Corinthians, que tem seus banheiros banhados a mármore. Resumindo, não podemos encher a boca para dizer que a casa do Peñarol é padrão FIFA. Mas quem disse que os torcedores querem ir ao estádio para lavar as mãos em pias de mármore ou para cruzar o gramado de rapel? Não, eles só querem torcer. O estádio do Peñarol entrega exatamente isso aos torcedores, um nível mínimo de conforto e uma ótima visibilidade do campo, além de espaço para pular e se esgoelar na hora do gol. Nós não podemos reclamar da elitização do torcedor se aceitarmos a elitização dos estádios. A torcida corintiana não teria motivo algum para se envergonhar se o clube tivesse sido menos ambicioso e construído em Itaquera um estádio parecido com o do Peñarol. O mesmo se aplica para Palmeiras e Grêmio, para a reforma do Mineirão ou do Castelão no Ceará, e até para os elefantes brancos da Copa do Mundo de 2014. Mas quem paga a conta lá no Uruguai? A maneira como os uruguaios vão pagar pelo Campeón del Siglo lembra a engenharia financeira da Arena Corinthians. Uma empresa foi criada para arrecadar os 40 milhões de dólares por meio de empréstimos, que serão pagos principalmente com a venda de camarotes e ingressos. Quando a dívida for quitada, o estádio passará oficialmente a ser uma propriedade do Peñarol, sem custos para o clube. Enquanto isso, por aqui, o Allianz Parque pertence à W Torre e só será do Palmeiras em meados de 2030. Mais um ponto para os uruguaios. O mais importante é que o Peñarol não passará pelo sufoco que alguns clubes brasileiros têm passado para quitar a dívida contraída por causa de um estádio. Muito menos precisará escutar dos rivais algumas piadinhas sobre a intervenção do governo para que o projeto fosse realizado.
Mas o Campeón del Siglo também tem os seus problemas. A localização do estádio tem sido duramente criticada pelos torcedores. Não deu para construir o Campeón del Siglo no centro de Montevidéu, capital uruguaia e casa do time. O terreno onde a arena foi erguida é isolado do resto da cidade, e o acesso é um pouquinho complicado. E os preços dos ingressos também aumentaram, como é comum depois da construção de um novo estádio. Tal qual Corinthians e Flamengo aqui no Brasil, o Peñarol é conhecido em terras uruguaias como o time do povo. Então, boa parte da torcida carboneira não consegue comparecer ao estádio com tanta frequência. Assim como aconteceu por aqui, o processo de elitização dos torcedores também faz vítimas no Uruguai, infelizmente. Mas nada tira o alívio da casa própria, não é mesmo? E se o Campeón del Siglo não der certo, o mítico Estádio Centenário sempre estará de portões abertos para o campeão uruguaio do século.